Boa tarde, então, colegas. Vamos iniciar este plenário online que, como tem sido habitual, realizamos sempre que há uma reunião negocial. Já agora, deixar aqui a informação que a próxima reunião negocial é na segunda-feira, às 17h30. Depois anunciaremos em breve qual será o dia, sendo que a hora será às 17 horas, do plenário que faremos, por certo, na próxima semana, relativamente àquilo que se passar na próxima segunda-feira. Antes de começarmos com o plenário propriamente dito, importa deixar aqui a nota de que vai correr a folha de presenças, que é habitual nesta situação, e que, portanto, os colegas depois podem e devem assinar para registro das presenças e, naturalmente, também para as eventuais justificações de faltas, para quem delas necessitar, relembrando que são 15 tempos por ano, o número de tempos que cada um de nós tem como professor para participar em reuniões sindicais. Nesta reunião de hoje, e antes de passar a palavra ao José Feliciano Costa, que vai dar nota aqui da proposta que foi apresentada na reunião negocial da passada segunda-feira, aproveito também para dizer que, e veem isso no ecrã, estão vários colegas, camaradas do Secretariado Nacional da FENPROF para uma ou outra situação que possa ser colocada no chat sobre as matérias que aqui hoje estamos a tratar. Portanto, o João Louceiro, a Cátia Domingues, a Maria João Salles, o João Pereira, o José Manuel Costa, a Marta Cruz e a Anabela Sutaia. Nesta reunião, é fundamental deixar aqui dois ou três apontamentos antes de passarmos à matéria, então, que nos traz cá. O primeiro é que é impossível não falar da carta que recebemos todos na passada segunda-feira. No meu caso particular, eram 22 horas e 11 minutos, quando caiu a missiva da AGSE no meu endereço pessoal de correio, com a famosa carta do Ministro da Educação. Uma carta de autoelogio, relativo ao trabalho que o governo entende que tem feito neste processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, e do qual talvez importa aqui chamar a atenção para dois ou três aspectos. A FENPROF já ontem, na conferência de imprensa, deu nota precisamente de alguns destes aspectos e hoje mesmo enviou aos seus associados, está na página da Federação, uma carta aos professores e educadores, onde se coloca a nu ou a falsidade ou até alguma má-fé quase do Ministério da Educação, tendo em conta aquilo que é registado nessa carta. E então, dessa carta, importa talvez sublinhar logo à cabeça a preocupação do Ministro em procurar justificar que está a valorizar a carreira docente. Não deixa de ser curioso ser o mesmo ministro que ainda há muito pouco tempo assinou um despacho, o despacho 3699 de 2026, em que refere expressamente a necessidade de rever a despesa com o pessoal docente. Ora, isto não quadra muito bem, esta preocupação em rever a despesa com o pessoal docente, com a tal valorização da profissão docente que diz perseguir. Não nos esquecemos também, nas referências que foram feitas em reunião, fosse em reuniões negociais, fosse em reuniões com outras entidades, que o Ministério da Educação empregava 5 vezes mais trabalhadores que o Pingo Doce e que custava 6 mil milhões de euros por ano. Não se percebe aqui onde é que fica como casa a preocupação com a valorização da profissão e estas, enfim,
este sublinhado que é dado aos custos com um sistema de ensino, com a escola pública, que tem 1,3 milhões de alunos todos os dias, do nascer ao pôr do sol, do início do mês de setembro até ao final do mês de julho. Depois, curiosamente, também nessa carta usa umas quantas vezes a expressão concursos, que é uma expressão que, por exemplo, no articulado, como daqui a algum tempo José Feliciano Costa vai mostrar, a expressão que é utilizada é procedimentos concursais. Porque diabo, é caso para perguntar, o ministro usa numa missiva que envia aos professores a palavra concursos e não é capaz, se quer dizer o mesmo, essa palavra não é capaz de a utilizar no articulado, nos artigos que propõe alterar no novo Estatuto da Carreira Docente que pretende implementar, como todos sabemos, em 2027, 2028. Depois refere como um elemento de valorização as 35 horas de trabalho por semana. Pois, nós sabemos, isso é o que está no Estatuto da Carreira Docente. Sucede, porém, que o tema horários e condições de trabalho não foi sequer tratado. Esses dois temas, os horários e as condições de trabalho, são respectivamente o quarto e o quinto tema de 7, e nós estamos neste momento atascados no segundo tema. E depois o problema é a prática. Nós sabemos que os professores, de facto, têm 35 horas inscritas no papel, na letra, e o papel aguenta com tudo, mas a prática não é isso que mostra. Os estudos que nós fizemos, os vários inquéritos que temos feito ao longo dos últimos anos, mostra que um professor gasta por semana entre 45 a 50 horas de trabalho. Porque é que isto acontece? Porque são reuniões e reuniões e reuniões marcadas para além do horário semanal de trabalho, e é uma componente não letiva de estabelecimento que de não letiva não tem nada, porque muitas das atividades são de facto atividades letivas. Portanto, o problema das 35 horas está de facto nos incumprimentos que existem ao nível da componente não letiva. E isso pode ser e deve ser resolvido com a clarificação das várias componentes em sede de Estatuto da Carreira Docente, andasse rápido, como se exige a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Depois, também refere, sossega ou procura sossegar os professores com a manutenção da mobilidade interna. No entanto, mobilidade interna é essa que o que é inscrito no artigo que entretanto desapareceu, mas também daqui a pouco o José Costa falar-nos-á desse artigo perdido que foi apresentado na segunda-feira na reunião, e depois, quando é enviada a versão consolidada, desaparece. E, portanto, não deixa de ser curioso que não só nos envia uma carta na semana em que temos uma grande manifestação, que vamos ter milhares de professores aqui em Lisboa no próximo sábado, que seja nesta semana que envia essa carta e em que desaparece um artigo, tendo em conta o que lá estava escrito e o que aquilo podia significar de impacto nos professores e de descontentamento e de insatisfação, e lá está mais um tónico para participar na reunião. Depois, refere também o propósito em eliminar cotas no acesso ao quinto e ao sétimo escalão, confundindo, talvez tenha sido feita à pressa a carta, cotas há na ADD, vagas é que existem no quinto e no sétimo escalão. Mas também estas são matérias que fazem parte do tema carreira, que é o sexto dos tais 7 temas que o Ministério se propôs alterar. Refere também que pretende atualizar os primeiros escalões remuneratórios. Nós já sabíamos isso, está inscrito no programa do governo, só que também faz parte do sexto tema e nós estamos, como há pouco referi, atascados no segundo. Portanto, o processo patina e não sai do sítio, e de facto essa é que é a questão central, e não há neste momento nenhuma medida que se possa dizer que valoriza o Estatuto relativamente àquele que atualmente está em vigor. E para nós
a questão central neste estatuto tem talvez, e essa seja desde o início, essa é, melhor dizendo, desde o início, a nossa principal reclamação, o nosso principal apontamento é a colocação do referencial de competências da administração pública, o RECAP, no perfil do professor. E, portanto, este RECAP dilui o ECD, dilui a carreira docente na administração pública. E nós o que necessitamos é de uma afirmação da profissão, da carreira docente e que melhore o referencial que atualmente está definido, portanto, no Decreto-Lei 240/2001 e também num conjunto de expressões que o Ministério elimina das várias propostas que vai apresentando. Onde é exigido carreira de corpo especial, o Ministério coloca carreira especial. Onde é exigida nomeação definitiva ou nomeação provisória, o Ministério coloca contrato de trabalho por tempo indeterminado. Onde são colocados quadros de pessoal, aqui o Ministério foi mudando os conceitos, mapa pessoal, postos de trabalho, agora utiliza a expressão vaga. Onde há concursos, chama-lhe procedimentos concursais. Onde há habilitação profissional, chama-lhe formação científica e pedagógica. Onde há habilitação própria, chama-lhe formação científica. E isto não são meras palavras, é a diferença entre diluir a profissão e entre afirmar a profissão. E, portanto, esse é o nosso ponto principal, é isso que nós dizemos no parecer que hoje mesmo ou já enviámos ou vamos enviar dentro de muito pouco tempo para o Ministério da Educação. Estas são, de facto, as questões centrais que nós colocamos neste processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. E por isso tudo, os professores vão estar aos milhares no próximo sábado. Já temos neste momento, e com probabilidades ainda de crescer mais nos 2 próximos dias, e deixávamos também aqui um apelo à participação dos professores, mas dizia eu, já temos mais de 40 autocarros de norte a sul do país que no próximo sábado virão a Lisboa e naturalmente vão desfilar a partir das 3 da tarde entre o Cais de Sodré e os restauradores. Mas é importante também aqui deixar um sublinhado relativamente ao inquérito que nós, portanto, aplicamos durante a semana de reflexão e luta entre o dia 24 e 30 de abril e ao qual responderam perto de 5.000 professores. A avaliação que os professores que responderam a esse inquérito fazem do processo negocial é que 55,6% consideram-no muito negativo, 22,6% consideram-no negativo, 15,3% consideram-no insuficiente. Portanto, é claramente uma avaliação muito negativa que os professores fazem deste processo negocial que não sai do sítio. Consideram também 82,2% que o governo não tem demonstrado abertura, aliás, praticamente a maioria esmagadora das propostas da FENPROF não são pura e simplesmente consideradas, nomeadamente as que há pouco referi. Relativamente à inclusão do RECAP, os professores consideram que anula a especificidade da profissão. 92,8% faz essa apreciação. E consideram 94,2% que as medidas que estão inscritas nos agora 15 artigos, se não contarmos com o artigo perdido, que o 94,2% considera que estas medidas desvalorizam a profissão. Portanto, os professores têm uma preocupação, estão muito preocupados com as medidas que têm sido propostas, os artigos que têm sido propostos e consideram 97,3% como na sua avaliação daquilo que tem sido colocado como matérias que prejudicam claramente a carreira e os professores. Mas
chega de considerações gerais, vamos então àquilo que nos traz cá, que é o que foi apresentado na reunião de segunda-feira, e, portanto, vou passar a palavra ao José Feliciano Costa. Depois, naturalmente, teremos um período de debate para quem quiser colocar alguma questão, fazer alguma apreciação, algum comentário relativo a esta matéria. Portanto, José Feliciano Costa, força. Peço desculpa, porque problema técnico. Tá, ok, obrigado. Ahm, repito, de início, vamos passar aqui neste PowerPoint, de certa forma, o que é a proposta do Ministério da Educação. Aliás, a versão consolidada da reunião de 11 de maio, e dar nota que esta versão foi enviada logo a seguir à reunião de 11 de maio, já com pequenas alterações, e algo, enfim, que tinham sido indicadas na própria reunião, e com a supressão do tal artigo 6º. Francisco aqui já referiu, mas nós já falamos dele. Agora, é importante dizer, e há um colega aqui que refere aí no chat do webinar, que é importante saber o que se passa, porque há muita contra-informação. Nós, o que projetamos são as propostas do Ministério da Educação. Portanto, não fazemos contra-informação, e eu sei que o colega não o disse nesse sentido, atenção. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é importante, o que apresentamos aqui é a proposta que está no Ministério da Educação, as propostas que o Ministério da Educação nos envia. É isso que, enfim, está na negociação, e, portanto, as leituras são fáceis de fazer. Portanto, não há aqui nada, enfim, que não seja visível no que está escrito. Então, sendo assim, podemos passar ao artigo 1, e o artigo 1, o que vocês vão ver aí, se tirássemos as cores, e o azul é a proposta do Ministério da Educação, e, portanto, a azul estão as nossas alterações, o que propomos na proposta de parecer de alteração que vamos enviar ainda hoje, e evidentemente que o que está arriscado é a proposta, é o que está na proposta do Ministério da Educação. E indo aí a este artigo 1.1, princípios de recrutamento e seleção, dizer que enfim, é um artigo novo de enquadramento também, que já vinha na sequência, mas de qualquer forma é um artigo novo, e o próprio texto é elucidativo. O recrutamento e colocação são feitos, e daí a nossa alteração, no âmbito da carreira especial. Ou seja, nós não estamos aqui a falar de corpo especial, que sim, tem normas próprias estabelecidas no próprio Estatuto da Carreira Docente, no nosso, evidentemente. As carreiras de regime especial, que é o que refere aí o Ministério da Educação, sem a alteração que nós propomos, não é a mesma coisa. As carreiras de regime especial correspondem a um dos dois regimes da administração pública, que é o geral e o especial, e que tem, como temos dito sempre, outro enquadramento. Ainda há bocado o Francisco referiu isso também, e é onde se aplica a TRU, Tabela Remuneratória Única, portanto, todos os índices salariais dessa tabela, que não são os específicos de uma carreira, como a nossa, onde se aplica a avaliação de desempenho docente, nomeadamente o CIADAP, que tem as regras de progressão que lhe são inerentes, nomeadamente um percurso de 8 anos para mudar de posição remuneratória, onde entram os mapas de pessoal e onde se aplicam os procedimentos concursais. E é disso que também vamos falar. E, portanto, quando alguns sindicatos dizem que não perdemos o estatuto de corpo especial, é falso. É falso. Alegam que a carreira docente será de regime especial de grau de complexidade funcional 3.
Mas isso seria sempre óbvio, porque esta carreira, este grau de complexidade, digamos, tem a ver com o requisito habilitacional que é a licenciatura, que é um grau, não é? E onde estão todos os licenciados da administração pública. Portanto, é disto que estamos a falar. Ou seja, isto mais uma vez, e basta olhar para este artigo 1, para a própria, enfim, para o próprio léxico que está aí, o Ministério da Educação introduz aí, mais uma vez confirma de facto esta pretensão que sucessivos governos têm tido desde 2008 e este faz exatamente o mesmo, né? Tem a mesma intenção, com o Decreto-Lei 12A, que é rever a nossa carreira e nunca o conseguiram. Houve, portanto, já, como sabemos, várias tentativas. Nos pontos 2 e 3 a confirmação que, de facto, as 5 modalidades de concurso que temos agora, que atualmente existem, acabam, é, portanto, a intenção, não é? Eu recordo quais são as modalidades que temos agora. Nós temos um concurso interno que é destinado a docentes de carreira vinculados, não é? Que pretendem mudar de agrupamento de escola não agrupada ou que pretendem mudar de grupo de recrutamento. Temos depois também o concurso externo, que é destina-se ao ingresso na carreira docente, portanto, há vinculação, que é para candidatos profissionalizados também, preenchendo vagas de QZP, quadro de zona pedagógica ou, evidentemente, de agrupamento de escola e de escola não agrupada. E depois temos um conjunto de modalidades que se aplicam às necessidades transitórias, digamos assim, que é a mobilidade interna, que é uma fase de concurso que permite a colocação de docentes de carreira que não obtiveram lugar no concurso interno ou de docentes em QZP que pretendem uma colocação temporária num agrupamento de escola, enfim, numa escola, num quadro numa escola não agrupada. Temos depois, na fase seguinte, a contratação inicial, que é a fase da contratação destinada a satisfazer as necessidades temporárias com candidatos que não pertencem aos quadros, portanto, por isso são contratados, e seguindo, evidentemente, uma ordenação da graduação profissional, e depois temos na fase seguinte os que não são colocados aí, e outros, não é? Que passam à reserva de recrutamento, digamos que é uma extensão da contratação inicial, e funciona também com base em listas ordenadas, e a ideia é suprir, como é óbvio, as necessidades temporárias, aliás, como estas 3 últimas que eu referi, que surjam após o início do ano letivo, ou vagas não preenchidas anteriormente, e depois temos a contratação de escola. Portanto, o que está aqui a ser proposto neste artigo, e enfim, que vem na sequência do que nós já conhecemos e temos falado aqui, não é? É acabar com isto, e o Messi propõe outra mecânica, digamos assim. E essa mecânica, e de dar aqui nota, está aí no ponto 2 e no ponto 3, são procedimentos concursais. Um procedimento concursal interno e externo e um procedimento concursal contínuo. E aqui, apesar de se dizer também que é a mesma coisa, por isso é que nós insistimos nos concursos, que é diferente de procedimentos concursais, e que é a mesma coisa e que existe o respeito pela graduação profissional. É importante ir ver o que diz, e eu acho que vale a pena perder aqui, enfim, um pouco tempo, o que diz a portaria 233/2022, que regulamenta toda a tramitação dos procedimentos concursais que existem para a administração pública. Eu vou, enfim, vou-vos ler só aqui 2 ou 3 artigos, nomeadamente o artigo 4, 17 e 18, não os vou ler todos, mas diz claramente que nesta portaria, modalidades do procedimento concursal de recrutamento, que é só para perceber a diferença entre um procedimento concursal e um concurso. O procedimento concursal pode revestir as seguintes modalidades: comum, sempre que visa a ocupação imediata ou futura de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal, repito, no mapa de pessoal de um empregador público, isto é a linha A. A linha B, centralizado para a constituição de reservas de recrutamento para utilização futura por um conjunto de empregadores públicos, e depois é o ponto 2, o procedimento concursal centralizado é realizado pela DGAEP, enfim, também já sabíamos, e é a entidade de recrutamento centralizado. Mas depois diz mais. Depois reporta para os métodos de seleção dos procedimentos concursais e diz que podem ser aplicados, o artigo 17, podem ser aplicados os seguintes métodos de seleção de acordo com o artigo 36º da Lei de Trabalho e Funções Públicas: provas de conhecimento, avaliação psicológica, avaliação curricular e a tal entrevista de avaliação de competências. Mas diz mais, no artigo 18,
diz que a entidade que abre este procedimento concursal pode utilizar outros métodos de seleção facultativa. Por exemplo, com o conjunto de tarefas e responsabilidades, a avaliação de competências por portfólios, etc, etc. Eu estou a falar de procedimentos concursais, estou a ler o que está na lei, e é isto. Procedimentos concursais são diferentes de concurso e, portanto, vale a pena perder algum tempo na leitura desta portaria e, portanto, deixo também aqui esta nota. Aliás, e repito, os pontos 2 e 3 deste, deste artigo 1 repetem sempre procedimentos concursais, princípios concursais e não concurso nacional, e isto não é de somente importância. E já agora dizer que é isto que, de certa forma, baliza, portanto, os procedimentos concursais é isto, ainda que refiram depois que com as necessárias e óbvias adaptações que a própria lei também refere, evidentemente, mas, aliás, quando o próprio ministro nas reuniões e os secretários de Estado tentam enganar-nos, aí a secretária de Estado, Marisa Garrido, que está sempre presente, aí é muito honesta e, portanto, vem logo a jogo e diz logo, atenção que isto é para aplicar isto, e, portanto, não há aqui. Aliás, ainda nos pontos 2 e 3 existe também uma contradição, não sei se repararam, entre outra coisa que é a manta que às vezes destapa e eles depois tentam tapar. Entre o que diz no ponto 2 que até vem na proposta deles, o Ministério vem sublinhado, princípios concursais assentam na graduação profissional, está lá, mas depois no ponto 3 já está escarrapachado o que vem na portaria 233 e 32, peço desculpa. 233. Os princípios concursais remetem para critérios objetivos, publicitados e verificáveis. E, portanto, é disto que estamos a falar. E agora vamos ao ponto 4 e isto é inaceitável o que vem aí, portanto, aí a reformulação toda que nós temos ao próprio artigo. Nós estamos a falar da tramitação e operacionalização de procedimentos concursais e o que diz aí é que são objeto de portaria do Governo. Que são objeto de portaria do Governo, ou seja, é um ato administrativo do Ministério e não pode ser. Pode ser o que está aqui, um ato administrativo. Recordo que estamos a falar de procedimentos que carecem de negociação obrigatória e por isso não é um ato administrativo. Ou seja, tem que ter sempre a forma de um decreto-lei. E nós, na reunião, dissemos claramente, tem que ser, tem que ter a forma de um decreto-lei, o que implica negociação, como é óbvio. Nós dissemos, a Secretária de Estado, quando questionada, disse que uma das Secretárias de Estado queria sempre haver negociação, mas nós sabemos que não é assim. E, portanto, daí esta nossa nota aqui também. Depois, pronto, enfim, o resto é o que está aí e é a dotação de vagas, e aqui no ponto 6 nós introduzimos também aqui deste ponto uma alteração, enfim, que é para efeito de concretização do número anterior, em cada agrupamento de escola ou escola não agrupada, em que se verifica o recurso por um período de 3 anos consecutivos a um quantitativo de docentes que exceda ao que está fixado para a sua dotação de quadros, há lugar à abertura de vagas de quadro, aliás, que é uma proposta da Federação, e depois nós, no ponto 6, vamos perceber onde é que isto também desapareceu, mas fazemos aqui esta insistência. O artigo 2, procedimento e recrutamento de coleção, lá está. O recrutamento e colocação de docentes em Portugal continental são centralizados na entidade sobre tutela governativa da educação responsável pela gestão do sistema educativo. Lá está a AGSE, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, e quando nós dizemos, quando diz aí o Governo, são centralizados na entidade sobre tutela da área governativa da educação responsável pela gestão do sistema, é importante dizer que isto foi apresentado como uma grande vitória para algumas estruturas sindicais, ou seja, a tutela dos concursos fica no MESI. Pois fica na AGSE. E a AGSE, é importante também relembrar isto, que a AGSE, aquela coisa que foi criada com o Decreto-Lei 90, foi criado com o Decreto-Lei, mas não houve negociação, atenção. O Decreto-Lei 99 de 2025, de 28 de agosto, diz lá, é que é uma coisa, não é? Administração que é administrada indiretamente pelo Estado, que se pode constituir como sociedade anónima, ou seja, tem privados na sua gestão,
tem privados na sua gestão, para fornecer serviços públicos à educação. É disto que estamos a falar. Tem competências, também lá está escrito, para contratualizar com privados a oferta de serviços à educação, e é ela que vai fazer, entre outras coisas, a gestão dos concursos. Ou seja, caros colegas, como dizem algumas estruturas sindicais, podemos de facto ficar descansados. Portanto, é uma grande vitória, já percebemos claramente que não é, mas mais. Além disto, o que é inaceitável também, é que é esta agência que vai, e isto depois está ligado também à revisão da carreira, e nós já falámos de outras carreiras onde isto aconteceu, nomeadamente os enfermeiros, onde a carreira foi revista e perderam essa centralidade, essa especificidade de corpo especial, é esta agência que depois também vai fazer a contratação com os contratos individuais de trabalho, que depois passa a ser o que é aplicado aos professores contratados. Ponto 2 deste artigo ainda também é a descrição enfim, do que eles chamam os procedimentos concursais e que nós insistimos que tem que ser concurso e, portanto, o PCIe, digamos assim, aliás, extingue, tal, simplificando segundo enfim, a descrição do Messi, tal que extingue as tais 5 modalidades de concurso atuais, que ainda há bocado referiu, PCIe, procedimento concursal interno e externo, que é de natureza anual e que é para a satisfação das necessidades permanentes, já falamos disto mais em pormenor, e o procedimento concursal em contínuo que decorre durante todo o ano escolar para as necessidades temporárias, e lá está neste ponto também a referência não à vinculação de nomeação definitiva, mas vínculo de emprego público por tempo indeterminado. Depois no artigo 3, que não é a mesma coisa. No artigo 3 fala do procedimento concursal interno e externo, enfim, onde nós fazemos sempre aquela alteração, concurso interno e externo, está aí à sul, e elenca o que assegura este concurso, e quem pode ser opositor é também algo novo na sequência do que fomos, enfim, tentando mudar ao longo, e de certa forma aqui o procedimento aproxima-se do que temos no decreto-lei 32 já dos concursos, mas é uma aproximação que também está muito ligado ao que fomos, aliás, está ali, muito ligado ao que fomos apresentando. Vamos propor, evidentemente, como está aí, que seja substituída a expressão preenchimento de vagas por preenchimento de lugares de quadro. Ponto 3. Ponto 3, enfim, aproxima-se também do que temos hoje, aliás, foi-se aproximando, repito, as alíneas A, B e C deste ponto 3, onde nós fazemos aí essas alterações, é importante dizer aqui que é o que eles chamam questão de semântica e que nós, não é, evidentemente, nós queremos que fique aí habilitação profissional e habilitação própria, porque tem outra densidade. E aí também percebemos que querem impedir a ida ao concurso interno dos colegas que têm a habilitação própria. Evidentemente que vamos, como está aí proposto, insistir nas alterações e, portanto, que vai na proposta que já enviamos, ou que vamos enviar. Artigo 4º, procedimento, o concurso, não é? Como temos aí, em contínuo, aí é o tal procedimento para as necessidades temporárias, e é importante aí dizer que eles tinham aí ciclos regulares e retiram essas menções ou seja, trocam os ciclos regulares por contínuo, ou seja, a colocação pode acontecer ao minuto ou ao segundo. Este procedimento concursal, já agora, é o tal que substitui, acaba que tínhamos, não é? É o tal que substitui a mobilidade interna, a contratação inicial e a reserva de recrutamento, portanto passa a ser um procedimento em contínuo, com candidaturas em qualquer momento e alterações, enfim, a justificação do ministro é que alguém, em qualquer momento, se pode candidatar, alguém, em qualquer momento, sendo candidato e nesta bolsa de recrutamento que é gerida pela AGSE, em qualquer condição pode alterar a sua condição, perdoem a redundância, o professor que se profissionaliza, o professor que ganha outro grau enfim, de habilitação e em qualquer momento, ininterruptamente, pode fazer alteração. É claro,
que essas alterações que vão acontecendo nesta bolsa, nesta lista, digamos assim, provocam também alterações na graduação que podem acontecer também ininterruptamente. A justificação dada pelo ministro é que isto dá a liberdade de poder concorrer a qualquer momento, pode poder alterar a situação em qualquer momento. Agora, gerir isto deve ser interessante sem provocar ultrapassagens, mas evidentemente, como podemos também ficar descansados, que teremos sempre a inteligência artificial. Aqui, o ponto 3, temos algo novo que se aproxima ao que temos aqui, ao que temos no 32A também, ou seja, o que permite que no momento antes do início do ano, digamos, primeira fase, digamos assim, deste procedimento concursal contínuo, sejam colocados os docentes de carreira, mesmo tendo componente letiva, portanto, e os contratados também, aproxima-se ao que temos, o que permite também a alteração do lugar de quadro, de forma transitória, como é óbvio, tanto na mobilidade interna como na contratação inicial. O ponto 4 é a tal mudança de designação, após a primeira fase passa de ciclo regular para contínuo, e portanto é isso aí que ele escreve, caem os chamados ciclos regulares e é sempre em contínuo, portanto é o que já tinha falado lá atrás, não estão especificados, mas o que se percebe é que isto acontece sempre a qualquer momento, a qualquer minuto, e portanto as colocações, as alterações e a entrada de novos candidatos pode acontecer a qualquer momento. O ponto 5 aqui já clarificam e dizem que quem tem componente letiva que só é opositor até à primeira fase de colocação, enfim, isso é positivo, evidentemente, não há horários, mantém-se na escola de origem. Agora, atenção, os que têm mais de 8 horas. Os QZP, QEA ou quadro de escola não agrupada com menos de 8 horas mantêm-se no concurso e depois vão ao contínuo. O ponto 6 clarificam que não podem, estas colocações que não podem exceder o ano escolar, isto também é novo e, portanto, vai, de certa forma, ao encontro do que já tínhamos dito que devia ser. O artigo 5º, que é também um artigo novo, não estava em propostas anteriores, são os opositores ao concurso interno e externo, mas fala também aqui do concurso, depois lá mais à frente, já lá vamos, é aqui, mas aliás, no ponto 2, nós ainda estamos no ponto 1. Nós estamos aqui a falar do quê? Da operacionalização dos procedimentos, de certa forma aproxima-se do que temos hoje, e por isso é que quando dizemos que é a mecânica do concurso e é a mecânica a trabalhar, quem é que são os opositores? Quadros de zona pedagógica, já era assim, quadros de escola não agrupada, repito, clarifica, dizendo que se é obrigado a ir a concurso quem não tem mesmo nenhuma hora, basta ter uma hora e já não é obrigado, portanto, não disponham de qualquer componente letiva. Depois, no ponto 2, e aqui é o procedimento concursal em contínuo, as necessidades temporárias e a linha A é obrigatória. Evidentemente, os docentes de KZP não têm escola, como é óbvio, para efeitos de afetação, nesse momento, a agrupamentos de escola e a escola não agrupada. Os docentes do quadro, reparem que a gente põe sempre aí quadro de escola e quadro de escola não agrupada, é sempre a alteração que fazemos, que têm menos de 8, vamos propor também 6 horas, e a mesma coisa, evidentemente, para os colegas que regressam, que vêm, enfim, que vêm da situação de licença sem vencimento de longa duração e, portanto, que voltam ao serviço. Depois, no ponto 3, acontece hoje nas reservas de recrutamento, não é colocado, quem não é colocado, eles chamam da primeira fase, mantém-se opositor, portanto, até ser colocado. O ponto 4, idem aspas, é igual ao de hoje, ao que temos agora, não é? Portanto, vai a concurso, é obrigatoriamente, aliás, opositor a todas as escolas no seu quadro de zona pedagógica e, claro, sem prejuízo de poderem concorrer a outros. Dar aqui uma nota neste ponto, que caiu a proposta, que as colocações teriam de acontecer primeiro no próprio QZP e só depois a escola saiu e bem, evidentemente essa intenção
inicial do Ministério da Educação, pois os que os quisessem sair nunca iriam conseguir e, portanto, deve ser permitido manifestar em primeiro lugar, como é óbvio, a opção que entenderem, e, portanto, ficou melhor, ficou sem prejuízo de manifestarem outras preferências. Os pontos 5 e 6 é igual ao que temos, evidentemente, se for docente de carreira, ainda concurso, é obrigado a ir a todos os QZP da área de escola, os que são obrigados, evidentemente, a ir ao procedimento concursal contínuo, e o ponto 7 é também igual à mecânica de que temos agora. O ponto 8 é muito diferente do que temos, enfim, é muito, aliás, explicando, fica melhor. Até à conclusão da profissionalização, nós estamos a falar de um período de 2 ou 3 anos, não é? Ficam lá e são impedidos de ir a concurso interno. E estamos a falar de quê? Enquanto lá estiver, fica impedido de ir a um concurso interno, portanto, fica impedido de sair dali. E essa vaga nunca abrirá também, ou seja, além disso, ficar impedido impede também que outro candidato mais graduado possa concorrer para aquele lugar. E, portanto, Agora, evidentemente, o Secretário de Estado justificou, que estes colegas estão aqui com um protocolo que existe nas instituições de ensino superior e, portanto, não justificava estar a mudar de escola, pois não justificava estar a mudar de escola, mas durante o tempo em que lá estiverem, além de serem impedidos, além de ser, e a questão é essa, mas é também o impedir que aquela vaga de facto possa ser, e nós temos de estar a falar aqui de muitas vagas, como é óbvio. O artigo 6º é um artigo, que é o que vem a seguir, é o artigo que é o desaparecido em combate, não é? Que é desapareceu, já explicamos, e aliás está aí a projeção. O artigo 6º tinha aqui, enfim, eram vários pontos, não é? Tinha aqui duas coisas. Aliás, a questão é que na versão. Está aí o artigo. A versão do articulado que foi apresentada na reunião negocial, mas depois que foi retirada. Este ponto tinha aqui duas questões muito complicadas. Ponto um eram as prioridades do PCIE, as que temos hoje, para o curso interno. Mas neste ponto, onde o Ministério fazia mais alterações, e tomem nota aí, era na vinculação dinâmica, porque eliminava. Por exemplo, o mecanismo da vinculação dinâmica, e, enfim, nós temos números e podemos até apresentá-los aí, que é apenas um mecanismo mais abrangente e o que abre mais vagas, mesmo por comparação com a norma travão, que essa não pode eliminar, porque é uma imposição, como sabem, da União Europeia, extinguia-se. Aliás, nós perguntámos diretamente ao Ministro, então, mas o que é que se passa aqui? Não, o mecanismo da vinculação dinâmica é para acabar. Ou seja, o que é extinto é apenas um mecanismo que permite o maior número de vinculações e que, apesar de tudo, funciona mais perto da realidade que nós queremos. Enfim, não é bem, mas é o que mais abrangente e que funciona mais perto. E, portanto, isso saía. Sai também que os colegas que estavam na segunda prioridade, agora do concurso interno, os que têm 365 dias nos últimos 6 anos na rede do Messi, ou protocolado, evidentemente, colocavam tudo na mesma prioridade e na nossa proposta estava também a inclusão destes colegas. Depois, no ponto 2 deste artigo que saiu, vamos ver agora o que é que vem, não é? Ponto 2 deste artigo que saiu, a proposta era alterar as prioridades que temos hoje, colocando na primeira prioridade QAs, QZPs, mas só se concorressem às escolas que fizessem parte desse QZP mesmo, onde estão o que ia dificultar, para já, a aproximação à residência dos colegas que estão deslocados. Evidentemente que propusemos e evitar também que outros, porque estando noutra prioridade, tentassem aproximar-se das escolas, desse quadro de zona pedagógica. Evidentemente propusemos a anulação, defendemos que quadros de escola e quadros de zona pedagógica estejam na mesma prioridade, mas vamos ver, de facto, o que é que vai sair daqui.
Pronto, aqui também entravam os docentes, eu já falei disso, com os tais 360 dias, que era para introduzir. Vamos ver agora, portanto, nós não conhecemos a proposta, o artigo foi retirado. O artigo 7º é a questão da ordenação dos candidatos, manteve-se inalterado, enfim, já estava de certa forma nesta ordenação aproximado das nossas propostas, e tirando o léxico. Agora, como é óbvio, continuamos aí com as alterações, que é o concurso interno, em vez de procedimento concursal, e o concurso externo, em vez do procedimento concursal contínuo. Aqui também, como é óbvio, no ponto 3, mais uma vez, a questão da habilitação profissional e da habilitação própria, e não é coisa pequena, nós sabemos o que é a habilitação profissional, sabemos o que é a habilitação própria, já estamos fartos de o dizer, a habilitação profissional é uma coisa muito específica, é uma coisa que tem a sua densidade. Porquê? Porque é a habilitação científica, é a habilitação pedagógica, é a prática de ensino supervisionada. Formação científica e pedagógica é uma coisa vaga e, portanto, não aceitamos, e daí a nossa proposta. O artigo. Já agora dizer que no artigo anterior a nova. Exatamente, o menor número de candidatura, que é da linha E, que é um dos fatores de desempate, porque é uma proposta, enfim, também nossa, que já foi aceita, que já estava no 32A, portanto é questão do menor número de candidatura. O artigo 8º e o último deste documento, mantém inalterado, enfim, o da proposta anterior, ou seja, a questão da candidatura a qualquer momento, eles aqui, de certa forma, é o que estava no artigo 4, quarto, não há aqui, é só para consolidar o que já tinham dito. Agora, só umas notas finais em relação a isto, e algumas, enfim, vou dizer, Francisco já referiu, mas antes de lhe passar outra vez a palavra para, não, para o encerramento, não. Não, Pois eu penso que agora. peço desculpa. É importante, colegas, é importante referir que ao longo do texto a expressão QA que voltou a aparecer. O quadro de agrupamento, o quadro de escola não agrupada, o quadro de zona, aparece a miúdo, aparece várias vezes. Mas aparece, não pode ser de outra forma. Neste momento, não pode ser de outra forma. Essa é a referência para a identificação dos docentes. Porque eles, de facto, nós estamos nesses quadros, não é? E só sairemos, esperemos que não, quando se a carreira fosse extinta. Deixávamos de ser e passava a ser mapas de pessoal. Mas para a mecânica, neste momento, da aplicação dos concursos, a referência tem que ser essa. Não pode ser outra. Mas aplicando o mapa de pessoal e esse é o objetivo, isso acaba, não é? Que passa, evidentemente, pela a revisão da carreira. É importante dizer aqui que o processo decorre. O processo já começou e esse é o processo e esse é o objetivo. E, portanto, mas neste momento, qualquer documento de concursos tem que identificar os quadros de escola, os quadros de agrupamento e tem que fazer referências porque é o que existe. Hum, Evidentemente que tem que estar tudo no texto, depois vai mudando, a mudança vai entrando paulatinamente, os procedimentos, a ausência da referência aos mecanismos de vinculação, etc, etc, etc. E existe depois aqui também uma estratégia de ir protelando o processo, de ver algumas aproximações tácitas às nossas propostas, mas evidentemente nós não somos ingênuos, nós andamos nas escolas, temos, enfim, lutas marcadas, e isto de facto também há aqui uma reação, como já foi dito. Para já é isto.